Fala, torcida tricolor! Bem-vindos ao canal Bahia Notícias Oficial. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso Esquadrão de Aço. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Bahiazão. Agora, vamos para a notícia. Pegou todo mundo de surpresa. Uma notícia explodiu no mundo do futebol e pegou a torcida do Bahia de jeito. Jean Lucas, meia do tricolor, um dos principais nomes do time de Rogério Ceni, foi pegado no doping. Isso mesmo! O jogador, que vinha sendo um dos destaques da equipe e até chegou a ser convocado por Ancelotti para a seleção brasileira, agora vive um dos maiores escândalos da sua carreira. A informação surgiu de forma repentina e já tomou conta das redes sociais. A torcida do Bahia ficou em choque com a notícia, sem entender como um jogador tão importante pôde se envolver num caso tão sério. Ninguém esperava por isso, e o clube, que vinha vivendo um bom momento, agora tem uma bomba no colo. De acordo com as primeiras informações, Jean Lucas foi submetido a um teste de rotina, e o resultado deu positivo para uma substância proibida pela FIFA. O nome da substância ainda não foi divulgado, mas o impacto foi imediato. O jogador pode ser suspenso por um longo período. Fontes ligadas à CBF já dizem que a situação é grave, e se confirmada, a punição pode ser pesada. Existe a possibilidade de o meia ficar longe dos gramados por mais de 2 anos, o que seria praticamente o fim de sua carreira em alto nível. A torcida do Bahia, que sempre defendeu Jean Lucas, agora está indignada. Muitos torcedores usaram as redes sociais para desabafar, dizendo que o jogador jogou a carreira no lixo e que traiu a confiança do clube e da nação tricolor. Com tanto talento, tanta chance, e faz uma besteira dessa, escreveu um torcedor revoltado. Outros foram ainda mais duros. Isso é falta de respeito com a camisa do Bahia, com os colegas de time e com o torcedor. O clube, por enquanto, manteve silêncio total. Nem o presidente, nem o técnico Rogério Ceni se pronunciaram sobre o caso, o que deixou a torcida ainda mais aflita. O silêncio foi interpretado como um sinal de que a diretoria está reunida para entender a gravidade do caso. O clima no Fazendão é de total tensão. Os jogadores evitam falar sobre o assunto, e fontes internas dizem que a notícia abalou o vestiário. Rogério Ceni, que tinha em Jean Lucas uma das principais peças do meio-campo, terá um problema enorme para resolver. Muitos jogadores, em off, teriam ficado decepcionados com o companheiro. Alguns chegaram a dizer que não existe desculpa para uma coisa dessas. O clima entre o elenco é de decepção e insegurança. O Bahia, que estava em uma sequência de boas partidas, agora vive uma crise de bastidores. O caso derrubou o clima positivo e trouxe um peso enorme para o ambiente do clube. Enquanto isso, nas redes sociais, a situação viralizou. Em poucas horas, o nome Jean Lucas estava entre os assuntos mais falados do Brasil, com milhares de comentários de torcedores, jornalistas e até rivais do clube. Muitos rivais, especialmente torcedores do Vitória e de outros times, começaram a zoar o Bahia, dizendo que até na seleção do doping tem jogador do Bahia. A rivalidade aumentou e as provocações não param. Mas o que mais chama a atenção é o fato de que Jean Lucas vinha vivendo o melhor momento da sua carreira. Destaque em vários jogos, ele vinha sendo um dos pilares do time de Rogério Ceni e já era considerado um dos melhores meias do Brasileirão. Foi esse desempenho que chamou a atenção de Ancelotti, que o convocou para jogos amistosos da seleção brasileira. Um sonho que poucos jogadores conseguem realizar, e agora, tudo isso pode ir por água abaixo. O escândalo é tão grande que até mesmo pessoas ligadas ao Grupo City, dono do Bahia, teriam ficado surpreendidas e exigido explicações imediatas. A situação é delicada, porque o grupo tem uma política rígida contra casos de doping, e qualquer envolvimento com substâncias proibidas é tratado como falha gravíssima. Se confirmado, Jean Lucas pode não apenas ser suspenso, mas também ter seu contrato rescindido com o clube. Um verdadeiro desastre na carreira de um jogador que tinha tudo para ser ídolo. Jornalistas de todo o país estão tentando conseguir uma declaração do atleta, mas até o momento ele não se pronunciou. A assessoria de imprensa de Jean Lucas disse apenas que está analisando a situação. Enquanto isso,
Não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o tricolor de aço. Entre os torcedores, o clima é de tristeza e raiva. Muitos dizem que não existe desculpa para o doping, ainda mais num clube estruturado como o Bahia. Outros tentam defender o jogador, dizendo que pode ter sido um erro ou uma substância tomada sem saber. Mas a maioria já julgou. Para eles, Jean Lucas se acabou. Rumores indicam que a substância detectada pode ser um estimulante, usado para aumentar o desempenho físico. Se isso se confirmar, a situação fica ainda mais pesada. A CBF já foi notificada, e um julgamento deverá acontecer nas próximas semanas. Até lá, o jogador estará preventivamente afastado de todas as atividades. Rogério Ceni, que sempre foi rígido com questões de disciplina, deve ter uma reunião particular com o jogador assim que possível. Fontes dizem que ele está extremamente decepcionado. O clube agora precisa decidir se vai defender o atleta ou romper o contrato. Qualquer decisão terá repercussão direta no ambiente do time. Os próprios jogadores do elenco sabem que esse episódio pode mudar tudo. Jean Lucas era uma referência dentro de campo, e sua ausência deixará um buraco difícil de preencher. A torcida, por sua vez, continua cobrando uma posição oficial. E quanto mais o clube demora, mais crescem as especulações. Ex-jogadores do Bahia também se manifestaram, dizendo que o caso é triste e lamentável, e que serve de lição para os mais jovens. Outros disseram que o clube precisa agir com firmeza e mostrar que não passa a mão na cabeça de ninguém. O futuro de Jean Lucas, que até ontem parecia brilhante, agora é uma incógnita. Se a punição for confirmada, pode ser o fim de uma trajetória promissora. É um caso que chocou o futebol brasileiro. Um jogador convocado para a seleção, idolatrado pela torcida, e de repente, envolvido em um dos maiores escândalos dos últimos anos. Os jogos do Bahia, que vinham sendo motivo de orgulho, agora são marcados pela incerteza. Todos querem saber o que vai acontecer com o camisa 8. O Bahia pode perder um craque, um líder, e um dos seus maiores símbolos na temporada. E para um clube que está tentando se reafirmar como potência nacional, esse escândalo é um gol contra pesadíssimo. Agora, o caso está nas mãos das autoridades, e a decisão final vai dizer se Jean Lucas terá uma segunda chance ou se realmente jogou a carreira no lixo, como muitos dizem. A única certeza é que essa história ainda vai render muito. O futebol brasileiro está chocado, a torcida do Bahia está desesperada, e o jogador está na berlinda. E no meio de tudo isso, fica uma pergunta que não quer calar: como um jogador tão talentoso, tão próximo de se consagrar, pode ter colocado tudo a perder num erro tão absurdo? E agora, com o clube em silêncio e o país inteiro de olho, o destino de Jean Lucas parece selado, de promessa da seleção a um dos nomes mais polêmicos do futebol brasileiro. Apresentamos notícias do Bahia diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Esquadrão. Até o próximo vídeo. Saudações tricolores!